Boa noite, meus irmãos, é muito bom a gente estar junto novamente. Eu sei que muitos estão com saudade, muitos estão aí ansiosos por estarmos juntos novamente. Infelizmente ainda não podemos, mas vamos orar ao Senhor que logo, logo nós possamos estar nos reunindo novamente, fisicamente juntos, para podermos cultuar ao Senhor. Hoje é um dia de quarta-feira, o dia do nosso culto de oração, nosso culto de estudo bíblico. É um tempo onde a gente pode se reunir e ter uma devocional, um pequeno incentivo para nós como igreja. Na semana passada nós falamos sobre ser uma igreja bíblica e as implicações que isso traz para nós nesse momento, nesse tempo de crise que nós estamos passando. Percebemos o quão importante é nós termos uma atitude bíblica, uma forma de realmente dependermos do Senhor e assim mostrarmos que realmente de fato nós somos bíblicos como igreja. Hoje nós vamos prosseguir o nosso tempo e novamente nós vamos estar vendo o livro de Filipenses, a carta de Paulo a Filipenses, mas hoje com uma ênfase diferente. Eu quero falar sobre a nossa ser uma igreja acolhedora. Como nós podemos ser acolhedor e como nós podemos aproveitar o exemplo dessa igreja, a igreja de Filipos, para sermos acolhedor. Eu queria orar com você antes de nós começarmos o nosso estudo. Queria interceder ao Senhor pela sua vida, pela vida da nossa igreja, por aqueles pedidos que nós temos recebido e principalmente para que Deus tenha graça e derrame a sua graça e misericórdia sobre nossas vidas nesse tempo. Vamos orar nesse momento, meus irmãos. Pai, nós estamos, ó Deus, reunidos aqui, Pai, apesar de não estarmos juntos fisicamente, Senhor. Estamos sim reunidos como igreja, Senhor, compartilhando, ó Deus, a Tua palavra, Pai, compartilhando, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos alimentado, ó Deus, no dia a dia, Pai, mas principalmente, ó Deus, reunidos para colocar, ó Deus, diante da Tua presença, ó Deus, a vida da nossa igreja. Senhor, sabemos, ó Pai, da situação difícil, ó Pai, que estamos vivendo, Senhor, onde muitos irmãos, ó Pai, pessoas queridas da nossa família, Senhor, estão passando por tantas dificuldades, ó Deus, por tantas lutas, ó Pai, quer sejam na área da saúde, Pai, quer seja, ó Deus, na área financeira, ó Deus, nos seus empregos, ó Pai, a insegurança, ó Deus, que tem tomado conta, ó Deus, muitas vezes da nossa nação. Ó Pai, nós queremos, ó Deus, pedir nesse momento, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos ou a depositarmos, Pai, a nossa confiança, ó Deus, no Senhor. Ó Deus, sabemos, ó Deus, a Tua soberania, Pai, sabemos, ó Deus, o Teu controle, ó Deus, sobre todas essas coisas, ó Pai. Agora, ó Deus, por favor, ó Deus, nos ensine, ó Deus, a depender do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a encontrarmos, ó Pai, nosso descanso, ó Deus, na Tua presença, Pai, e ajuda-nos, Senhor Deus, como igreja, a mostrar isso e fazer com que essa confiança, ó Deus, derrame, ó Deus, em nós, ó Pai, e chegue, ó Deus, àqueles que estão em contato conosco. Ó Pai, nessa noite, ó Deus, nós queremos agradecê-lo, Senhor, porque ainda, apesar de toda essa situação difícil que vivemos, nós percebemos, ó Deus, o Teu cuidado, nós percebemos, ó Deus, o Teu agir, ó Deus, no meio do Teu povo. Quero, ó Pai, pedir por aqueles irmãos que têm passado por lutas, ó Deus, algumas igrejas que têm sofrido, ó Pai, eu quero lembrar de uma forma especial a igreja do Brás, a PIB do Brás. Ó Deus, conforta, ó Deus, aquelas famílias, ó Pai, que perderam seus entes queridos, Senhor. Conforta, Senhor Deus, aquelas famílias, ó Deus, que passaram por essa situação tão difícil, ó Pai, e também ao pastor Marcos Pérez, ó Deus. Cuida dele, Senhor, para que ele também encontre forças no Senhor, ó Deus, para pastorear o Teu rebanho, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, nessa noite e pedimos, ó Deus, para que o Senhor fale conosco, ó Pai, através da Tua palavra agora. Nós te louvamos e o fazemos, ó Deus, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, é bom nós estarmos juntos e eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um texto muito conhecido da carta de Paulo, que se encontra em Filipenses. Paulo escreve essa carta aos Filipenses e eu quero compartilhar com vocês o capítulo 1, do verso 3 até o verso 8. Filipenses 1, 3 ao 8. Lembra que nós já vimos isso na semana passada, a igreja de Filipos, uma igreja de uma cidade grande, uma cidade densamente povoada e uma igreja que estava passando por uma série de problemas, uma série de perseguição, uma série de lutas que essa igreja passava, mas é uma igreja que Paulo escreve com muito, muito carinho. Talvez uma das mais sublimes cartas que Paulo escreve é essa carta que ele escreve aos Filipenses, e
E nessa carta ele deixa transparecer todo o amor, todo o apreço que ele tinha por esses irmãos. Quero ler com vocês então a partir do verso 3 do capítulo 1 de Filipenses. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês e em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes, quer quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha que como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição em Cristo Jesus. Que bonito ver essa declaração e que gostoso nós vermos essa introdução, esse começo da carta de Paulo aos Filipenses. Eu fiquei olhando para essa carta, eu fiquei meditando nisso, eu fiquei pensando, poxa, será que Paulo escreveria a mesma coisa de nós? Será que nós temos feito alguma coisa para que as pessoas que estão ao nosso redor, ou aqueles que nós conhecemos, pensem a mesma coisa de nós, como Paulo escreve aqui acerca dos Filipenses? Ser acolhedor, como eu já havia dito naquele culto no domingo, 3 domingos atrás, não é nós sermos simplesmente receptivos. Nem tampouco é nós sermos educados. Isso nós sabemos fazer com maestria. Ser receptivo é realmente nós nos envolvermos, é nós ser uma igreja acolhedora, é nós nos envolvermos, é nós realmente mostrarmos interesse genuíno pelas pessoas que nos cercam. E é isso que Paulo faz, é isso que Paulo fala da igreja em Filipos. Olha só que interessante o que ele diz lá no verso 3. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Esse é uma coisa, um conceito bem interessante, eu acho que é um conceito muito bom para nós adotarmos como igreja. A intercessão, ou seja, a ideia de que nós nos lembramos um dos outros, nós nos importamos com aqueles que pertencem à nossa igreja ou com aqueles que fazem parte do nosso círculo mais pessoal, mais íntimo, das pessoas que frequentam a nossa igreja. É interessante que Paulo, no verso 3, ele fala, eu agradeço a Deus toda vez que eu me lembro de vocês. Meus irmãos, como é gostoso a gente poder lembrar das pessoas, como é gostoso a gente poder cultivar isso dentro da nossa igreja. Realmente cultivar esse ambiente onde a gente possa perceber o outro. Não somente olhar para uma pessoa que vem como um visitante ou simplesmente para aquele irmão que nós estamos acostumados a vir e a sentar do nosso lado no banco todo domingo, mas sim que nós possamos realmente nos envolver com essas pessoas. De tal forma é que a gente sinta falta de estar junto com essa pessoa. Nesse tempo onde nós vivemos, onde a gente está, de uma certa forma, confinado nas nossas casas, longe do contato com os nossos irmãos, eu tenho certeza que você tem sentido saudade das pessoas. Eu tenho certeza que você tem sentido saudade do momento do cafezinho, do momento do culto, do momento da escola bíblica dominical, do momento do junta-panelas. Tudo isso é algo muito importante, mas o quanto você tem sentido falta, o quanto você tem sentido saudade dos irmãos da igreja. Isso é algo que nós precisamos realmente cultivar no nosso coração. O desejo verdadeiro de estar perto dos nossos irmãos. E isso é algo que a gente pode fazer de uma maneira não presencial, não física. No tempo que nós vivemos, nós não podemos estar fisicamente perto dos nossos irmãos. Mas nós temos a tecnologia que nos abençoa, que nos ajuda, que nos dá a capacidade de podermos ligar para alguém, de mandarmos uma mensagem, de compartilharmos um pedido de oração que alguém tem feito. Eu louvo ao Senhor porque eu tenho visto isso, eu tenho sentido isso em boa parte da nossa igreja. É gostoso quando a gente pode ver nos grupos, quer seja um grupo dos jovens, um grupo das mulheres, um grupo dos homens até, os pedidos de oração sendo colocados, as pessoas perguntando como nós estamos,
isso é algo que realmente enche o nosso coração de alegria. Ainda hoje pela manhã, eu estava com o Anselmo no hospital durante um tempo, acompanhando ele para uma cirurgia que ele iria fazer. E enquanto eu estava lá esperando com ele ali na Santa Casa, eu estava abrindo o meu celular e logo pela manhã eu recebi uma mensagem de uma irmã dizendo: estou orando por você, eu oro todos os dias pelo pastor. Vocês não sabem como isso conforta o nosso coração, como isso é gostoso. Nós percebemos que tem pessoas que se lembram de nós com alegria, se lembram de nós com carinho. E as pessoas que vêm aqui, as pessoas que nos visitam, precisam sentir isso. Elas precisam sentir esse nosso envolvimento mais direto com essa pessoa, mais direto na vida dessas pessoas. Então é um bom desafio esse para nós, realmente nos envolvermos, nos afeiçoarmos com os nossos irmãos. Mas Paulo, ele continua aí no verso 4, ele fala que ele orava ao Senhor com alegria. Olha só o que diz o verso 4. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, puxa, como Paulo conseguia olhar para aquela igreja, sentia saudade, primeira coisa, daqueles irmãos, porque ele lembra com carinho daqueles irmãos, e ele começa falando que ele ora por aqueles irmãos com alegria. Se nós pertencemos à igreja do Senhor, se realmente nós somos membros desse corpo, meu irmão, eu tenho certeza que você deve ter prazer em levar diante do Senhor as necessidades do seu irmão. Isso é algo que nós devemos sempre fazer. É realmente buscar ser consolo, abençoar a vida dos nossos amados irmãos que estão passando por lutas. Da mesma forma como eu fico tão feliz quando eu recebo uma mensagem dizendo: olha, pastor, eu estou orando por você. Os outros membros da igreja também sentem essa necessidade. O seu irmão que você senta ao lado todo domingo, aquele seu amigo que veio uma vez visitar a igreja, ou então até mesmo aquela pessoa que veio como visitante uma única vez aqui na igreja. Eu tenho certeza que se você pudesse mandar uma mensagem para essa pessoa dizendo: olha, eu tenho orado pela sua vida, como ela ficaria feliz. Como ela ficaria animada em saber que alguém está se importando com ela naquele momento e tem colocado a vida dela diante da presença do Senhor, porque nós estamos vivendo num tempo de muita luta, de muita dificuldade, e todos nós precisamos da graça do Senhor. É interessante quando Paulo escreve a segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 3 a 5, Paulo diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Meu irmão, nós somos vasos nas mãos do Senhor, nós somos instrumentos de consolação nas mãos de Deus. E, meus irmãos, nós precisamos aproveitar, nós precisamos usar desse privilégio que nós temos de abençoar a vida das pessoas. Nessa época onde a gente está tão distante, é o tempo sim de nós acolhermos as pessoas. Porque ser uma igreja acolhedora não significa que nós precisamos estar presente fisicamente para mostrar que amamos as pessoas, que nos importamos com as pessoas, que queremos realmente mostrar o amor e o carinho de Deus pelas pessoas. Então, meu irmão, é um desafio para você orar pela nossa igreja. Não só pelos membros da nossa igreja, mas por todos aqueles que Deus tem trazido até aqui, pelos visitantes que têm nos visitado, pelas situações daqueles que estão internados, que sofrem e têm buscado na nossa igreja também o conforto e o consolo. Nós precisamos demonstrar isso de uma forma prática. E é o que nós vemos nos versos 5 até 7, basicamente. É uma coisa palpável que Paulo podia ver naquela igreja. Olha lá o que ele diz no verso 5 e o 7. Ele ora com alegria, né, pelos irmãos, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia
até agora. E aí o 7. E é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Meus irmãos, toda essa nossa vontade de ser igreja, toda essa nossa disposição em ser igreja, ela precisa ser mostrada ou tem que ser manifestada de uma forma muito prática. Não adianta nada nós falarmos que nós somos acolhedores, não adianta nada nós falarmos que as pessoas que vêm aqui à nossa igreja se sentem bem, se realmente nós não fizermos alguma coisa por essas pessoas. Paulo, ele orava por essa igreja. Ele buscava realmente colocar esses irmãos diante da presença do Senhor e ele sabia das necessidades que esses irmãos tinham. Ele se correspondia com esses irmãos com uma certa frequência. A gente pode ver pela carta que aqueles irmãos estavam engajados ali com Paulo no ministério dele. A gente percebe que realmente a vida daqueles irmãos fazia diferença na vida de Paulo. E a gente pode perceber que nesses 2 versos, a fé que aqueles irmãos tinham, aquele amor que eles diziam ter por Paulo, foi manifestado de uma forma muito, muito verdadeira e de uma forma muito prática na vida do ministério de Paulo. Se nós olharmos um pouquinho mais adiante nessa mesma carta, no capítulo 4, o verso 15 e 16, Paulo diz assim: como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e a receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Meus irmãos, isso é uma igreja acolhedora. É uma igreja que olha, são pessoas que olham para as necessidades do outro e conseguem se compadecer, conseguem se envolver de uma forma palpável na vida delas. Talvez você esteja pensando, mas pastor, não adianta, eu não sei o que fazer, eu não tenho recurso para fazer isso. Mas, meus irmãos, se você puder falar para aquela pessoa, olha, eu tenho orado por você. Eu estou aqui para ouvir você, eu estou aqui para ajudar você, eu estou aqui para realmente interceder por você. Muitas vezes isso é muito mais do que uma ajuda financeira ou muito mais do que uma cesta básica que nós podemos dar. A nossa fé tem que ser demonstrada de uma forma prática, assim como Tiago, no capítulo 2, o verso 14 ao 17, fala aqui, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe der nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Se nós queremos realmente ser uma igreja acolhedora, nós precisamos receber as pessoas, nós precisamos nos importar com essas pessoas, nós precisamos interceder por essas pessoas que estão aqui, quer sejam eles membros da nossa igreja, quer sejam esses visitantes que vêm, que Deus tem trazido para cá. Nós, como igreja, nós precisamos nos importar com os nossos irmãos. Nós precisamos fazer parte da vida desses nossos irmãos. Nós precisamos tê-los em nossa mente o tempo todo, relembrar desses irmãos, sentir saudade desses irmãos. Nós precisamos orar por esses irmãos, interceder pelas necessidades deles. E também nós precisamos ser efetivos na maneira como nós tratamos, na maneira como nós nos envolvemos com esses irmãos. Meus irmãos, esse é um desafio para o nosso tempo. Esse é um desafio para a nossa igreja nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de loucura, um tempo onde as pessoas não sabem muito bem o que vai ser do nosso futuro. É um tempo onde nós podemos realmente fazer diferença. É um tempo onde nós podemos alcançar aquelas pessoas que estão agora com o coração aberto para receberem a palavra de Deus. São pessoas que estão prontas a receber um carinho, por menor que seja, das pessoas que estão perto delas. Essa semana foi interessante que alguns irmãos se prontificaram em ajudar aqueles que têm necessidade.
Eu recebi várias mensagens pelo WhatsApp de irmãos dizendo: pastor, se alguém precisar de alguma ajuda, se alguém precisar que eu faça qualquer coisa, por favor me liga que eu estou aqui disposto a ajudar. Isso é uma bênção, meus irmãos. Recebemos também pedidos de ajuda. Pessoas que precisam de alguma coisa, que precisam de alguém que possa fazer alguma coisa por elas. Isso é ser igreja. Isso é ser uma igreja que acolhe as pessoas. É uma igreja que faz com que aqueles que são de fora tenham vontade de participar de um lugar tão gostoso como esse. É um lugar onde aqueles que estão dentro se sintam cuidados, se sintam amparados por todos aqueles que estão ao seu redor. Então, meu irmão, eu queria desafiar você nessa noite. Nessa quarta-feira, nesse tempo que nós temos para orar, eu queria desafiar você a ser de verdade alguém que acolhe com carinho as pessoas que estão aqui. Alguém que realmente busca compreender e ver a necessidade do seu próximo. E alguém que esteja disposto a se envolver com a sua vida. A mostrar o amor de Deus e a transbordar da graça e da bondade de Deus através da sua vida. Meu irmão, que Deus nos abençoe para isso. Que Deus nos capacite para isso. Nós precisamos lutar contra a nossa vontade, precisamos lutar contra aquilo que é normal em nós, que é sermos egoístas, que é nos preocuparmos somente com as nossas necessidades mais próximas, com as necessidades dos nossos entes queridos, e esquecermos aqueles que estão longe. Mas esse é o tempo de nós olharmos para fora. É o tempo de nós olharmos para as necessidades daqueles que Deus tem trazido para cá. É um tempo de nós olharmos as necessidades daqueles irmãos que nós não estamos vendo. E orarmos ao Senhor e fazermos com que eles se sintam amparados e abençoados através de nós. Vamos orar mais uma vez, entregando ao Senhor esse tempo. E eu queria convidar você a reunir a sua família, todas as noites, às 9 horas da noite, a estar orando conosco como igreja. Nós temos disparado os pedidos de oração, faltando uns 5 minutinhos para as 9 da noite. Ora por aqueles pedidos que nós temos colocado. Ore para que Deus fale ao nosso coração como igreja nesse tempo que nós estamos separados fisicamente. Ora para que esse tempo seja abreviado, para que em breve a gente possa estar voltando a nos reunir, a compartilhar desse momento tão gostoso que nós estamos vivendo. Ora por aqueles irmãos que estão passando por lutas, por problemas, e se você está passando por alguma dificuldade e quer compartilhar, quer alguma oração, manda um pedido de oração para nós. Talvez seja algum pedido que você não queira expor e não queira falar, mas você precisa de uma oração. Só coloque lá, por favor, ore por mim. Não precisa especificar por aquilo que você quer a oração, mas para que a gente saiba que a gente possa estar juntos orando por você. Que você possa sentir o nosso amor, que você possa sentir o amor da igreja através da oração, através do envolvimento de um com o outro. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse culto, agradecendo a Ele por esse tempo e que essa palavra de Paulo possa desafiar a nós também como igreja. Que nós possamos olhar para a nossa vida e que nós possamos imaginar, será que Paulo falaria as mesmas coisas acerca da minha vida? Será que ele sentiria a mesma saudade, ele sentiria a mesma alegria quando estava orando acerca da minha vida e da forma como eu tenho vivido a minha vida cristã? Vamos orar por isso. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, Senhor. Agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, ó Deus, uma palavra tão desafiadora, Senhor, que Paulo escreve, ó Pai, de uma forma tão carinhosa, ó Deus, à igreja de Filipos, Senhor. Uma igreja que estava passando por lutas, irmãos que não tinham uma vida fácil, com certeza, Senhor, mas que manifestavam, ó Deus, a sua fé, manifestavam, Senhor, a sua comunhão, ó Pai, de uma forma tão prática, ó Deus, na vida do apóstolo Paulo. Ó Pai, que nós possamos, ó Deus, ter esse entendimento, Senhor, e buscar, ó Pai, em nossa vida, Senhor, adequar, ó Deus, os nossos sentimentos, adequar, ó Pai, a nossa vontade, ó Deus, de ser igreja, Senhor Deus, buscando, ó Pai, falar com as pessoas, buscando, Senhor, integrar as pessoas, ó Pai, buscando, Senhor Deus, acolher as pessoas, ó Deus, que participam da nossa igreja. Ó Deus, nos ajuda, ó Deus, a olharmos para as necessidades, ó Deus, um dos outros, ó Pai,
Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos o foco, ó Pai, naquilo que verdadeiramente é importante, Senhor Deus, que são as pessoas. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai, a nos importarmos mais, ó Deus, com pessoas do que com programações. Ajuda-nos, ó Deus, a importarmos, ó Deus, com as pessoas que passam por lutas e que muitas vezes nós nem nos apercebemos, ó Pai. Abre os nossos olhos para que a gente possa ver, ó Deus, as necessidades, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos ajudar, ó Deus, nessas necessidades. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, atrair as pessoas pelo amor com que nós demonstramos, ó Deus, a essas pessoas, o teu amor que foi derramado por nós naquela cruz, ó Deus, e que transborda de nós, através, ó Pai, do Espírito Santo de Deus. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, como igreja, a buscarmos isso, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus, e a dependermos, ó Deus, única e exclusivamente do Senhor para isso. Ó Pai, transforma o nosso coração e abençoa-nos, ó Deus, para que a Tua palavra, Senhor, para que a Tua graça, Pai, estejam em nossas vidas a cada dia, Senhor. Cuida de nós, cuida da Tua igreja, Senhor, e nos fortalece, Pai, nesse tempo de tanta tribulação que estamos passando. E que possamos experimentar, ó Deus, a cada dia, ó Pai, o Teu cuidado e o Teu amor por cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, que vocês tenham uma excelente semana. Eu espero vocês no culto de domingo, onde nós vamos continuar com a nossa série de Efésios, e eu espero que você possa ouvir a palavra do Senhor junto com a sua família. Eu espero que você possa compartilhar esse link com as pessoas que estarão ouvindo também. Eu espero que você possa ser abençoado como nós temos sido abençoados, através da pregação do Brown, através da pregação do pastor Reinaldo, através dos hinos que nós temos entoados. Louve ao Senhor conosco, cultue ao Senhor conosco como igreja no domingo, que possamos participar juntos nesse tempo. Que Deus abençoe a sua vida e uma boa noite.